Nesse vídeo eu vou falar, reparem minha camiseta linda, lá do Espírito Santo, Muqueca Capixaba, saudades. Olá pessoas da internet, eu sou a Mari, esse é o Fusca Azul e hoje sim eu vou fazer um vídeo falando mal de você, português. Calma, vamos explicar essa parada. Eu já fiz vários vídeos sobre 5 coisas que ninguém te conta sobre Portugal, falando de diferenças culturais e muitas outras coisas em relação às minhas vivências de Portugal. Em todos eles eu recebo haters falando que você não pode cuspir no prato que você está comendo, ou que você não pode falar mal do povo que te acolheu. Mano, em nenhum desses vídeos o meu intuito foi falar mal, mas sem contar as coisas de acordo com as experiências que eu estou vivendo. Porém, chegamos no dia que eu realmente vou falar coisas que me incomodam na pessoa portuguesa quando a gente está num diálogo, quando a gente está conversando sobre diversos assuntos. E ó, cá entre nós, eu já perguntei pros meus parça brasileiros, eu não sou a única que fica putaça com esse tipo de coisa não, tá? Então eu vou listar para vocês, portugueses e brasileiros, para vocês já virem pra cá com a consciência de que vai ser irritante e você tem que se acostumar, ou sei lá, portugueses, ou vejam esse vídeo e, sei lá, muda a fita, muda o mindset, tá? Mindset, oh, chique. Então vamos lá, a primeira coisa que me irrita no jeito português de ser. O cigarro. Meu Deus do céu, como eles fumam. Eles fumam em qualquer lugar e eles fumam em cima de você. A grande maioria dos bares e restaurantes permitem que as pessoas fumem dentro, sentadas na mesa. Então você vai estar sempre cheirando a cigarro e às vezes, sabe, na parada do ônibus, do autocarro, sabe, na paragem, tem gente fumando na sua cara. Você sai pra tomar um café pra conversar com a pessoa tá fumando um cigarro na sua cara. Enfim. Ah, e outra coisa, no meio de um centro comercial muito famoso aqui, que é o Colombo, um dos maiores que tem lá a zona de fumadores no meio da praça de alimentação. Ou seja, as pessoas vão fumar dentro do shopping, do lado da comida. É isso. E você tem que aceitar. E cara, isso me tira de sério. Nossa, eu fico muito irritada. Principalmente quando eu termino de lavar o cabelo. Aí você sai de casa, você vai ali pra pegar o busão, tem uma filha da puta já fumando e fedendo seu cabelo de cigarro. Ninguém merece. Eu acho que tá na hora, sinceramente, tá na hora de começarem a olhar em volta antes de fumar e respeitar. Eles fazem isso na frente de criança também. E eu não acho que criança tem que fumar cigarro, né? Então, tipo, acho que já deu, né? A gente já pode passar para a próxima etapa e as pessoas que fumam ter um pouquinho mais de educação para aqueles outros que não querem fumar. Obrigada, de nada, vão pro outro que eu já tô brava. O segundo tópico que me deixa com raiva e com certo nojinho é o hábito maravilhoso que portugueses têm de assoar o nariz, não importa onde, não importa o local. Gente, para nós brasileiros é muita falta de educação, mas para o português, você tá lá sentado comendo com ele, quando ele acha que precisa, ele simplesmente vai pegar o papelzinho e vai dar aquela escarrada, sabe? Aquela barulhenta que todo mundo ouve em volta. Pois é, para eles isso é super normal, não importa se você está sentado na mesa comendo junto com ele. Ele vai pegar e fazer aquele... Sabe, aquela suada de nariz violenta, amassar o papelzinho e jogar. Tudo bem que assim, por um lado, eu acho que é um certo alívio porque eu tenho alergias e meu nariz está sempre escorrendo. Então agora eu já não fico mais constrangida de limpar na hora da comida, tá? Limpar. Mas o português ele não vai só limpar, ele vai assoar o nariz bizarramente e todo mundo vai ouvir. E você vai ouvir aquela escarrada saindo de dentro enquanto você tá comendo uma batata frita. Mas tá melhorando, vai? Já tô me acostumando, porque no importante que eu vá tem alguém sempre que vai assoar o nariz enquanto eu estiver comendo, então a gente faz o quê? A gente acostuma com isso. Uma outra coisa que me irrita é que você não pode reclamar com um português que está com calor. Não, você não pode fazer isso quando você é brasileiro, porque sempre que você fizer, alguém vai falar assim, tá com calor? Ah, nem parece que é do Brasil. Ou você fala assim, eu não gosto do calor. Como eu não gosto do calor? Você veio do Brasil! Mano, isso me irrita profundamente, porque, sei lá,
Será que o português pensa que Brasil se resume a praias que fazem 40 graus o tempo inteiro? E, cara, o Brasil é tão grande, mas tão grande que, pasmem, eu venho de uma cidade que quando faz 30 graus é por causa do aquecimento global e todo mundo vai morrer, porque não faz 30 graus lá na minha cidade. Tem isso ainda, né? Porque eu reclamo, não gosto do calor. E quando eu falo assim, mas gente, a minha cidade no inverno faz 3, 4 graus também, que nem aqui em Lisboa. E aí eles ficam assim, mas como assim faz frio no Brasil? E ainda vou falar outra coisa, o calor do Brasil é um calor muito diferente de Portugal. Porque o Brasil é um país úmido, sabe? Então tá fazendo 40 graus, mas tá úmido, você tá suando, você tá escorrendo. A diferença é que aqui em Portugal é seco. Você tá fazendo 46 graus, tá seco. Tanto que aqui pega fogo em tudo, no Brasil não é muito comum pegar fogo em tudo, igual que acontece no verão. Só que a diferença é que o calor seco, pelo menos você vai ficar sequinho, você não vai ficar todo suado, e isso é um fato. Mas você não consegue respirar, porque é uma secura, seu nariz, se o seu nariz nunca sangrou na vida, no calor de Portugal, ele vai sangrar. Vem preparado, traz uma espumadinha pra você passar dentro dele, porque seca até a alma. Então, essa é uma outra coisa que me irrita, que toda vez que eu falo, eu estou com calor, eu não gosto do calor, eu prefiro o frio, se tem um português do lado, ele fala assim, nada, nem parece brasileiro. Com coisa que o Brasil inteiro faz 45 graus, 365 dias por ano. A quarta coisa que eu ouço de portugueses num diálogo, que me deixa fula da vida também, é que quando você está conversando com eles, eles olham para você e falam assim, mas o que você fala não é português, é brasileiro. Meus amores, acorda pra vida. Qualquer lugar que você vai ver vai dizer que a língua oficial do Brasil é o português, cacete. Então eu não falo brasileiro, eu falo português. Ponto, parágrafo. Se o seu sotaque é diferente do meu, bem-vindo ao mundo. É assim que o mundo funciona. Dentro do Brasil, você não vai achar pessoas de regiões diferentes que falem exatamente igual. Então é normal você vir para Portugal e falar diferente, ter um sotaque diferente, mas não quer dizer que deixa de ser português. Então, não vem com essa aqui, você não fala português, você fala brasileiro. Eu falo português sim, e eu vou provar. Vai lá no Google Translate, no Google Tradutor, o que tem lá? Português Europa, português Brasil. Quando você vai lá na Netflix, também tem o quê? Português e português europeu, ou seja, ainda excluíram o Portugal. Tem que dizer que o português é como se fosse brasileiro. Quando tá europeu, é o português de Portugal. Ha, chupa! Então, cara, não teima que eu não falo português. Eu falo português diferente de você. Mas o bom é que a gente se entende. E o objetivo da língua é fazer com que as pessoas se comuniquem, se entendam. Então, se esse objetivo está sendo cumprido, foda-se a forma que eu falo. O que importa é que é tudo português, tá? Obrigada de nada. Próximo. E recompanha-se, Mariana. Sem estresse, porque dá ruga. A gente tá quase chegando no fim e essas duas últimas coisas eu acho que serão as mais polêmicas e as mais sérias pra mim também. Que além de me irritar, eu acho uma falta de respeito e um crime. Então, continua assistindo que a gente já vai chegar lá, mas não se esqueça, por favor, de curtir esse vídeo, compartilhar, também comenta aqui embaixo outras coisas que te irritam profundamente. Se você é português, também diz coisas que brasileiros te irritam no diálogo. Tá tudo bem, o negócio aqui é a troca de informação, tá? E eu acho muito legal. Então, não esquece, se inscreve aí no canal e vamos lá aos dois últimos tópicos. O quinto tópico tem a ver com história, descobrimento, desbravamento. Olha só, portugueses, eu vou contar um segredo para vocês, mas a gente estudou descobrimento do Brasil, descobrimento, com muitas aspas, de uma forma muito diferente que vocês ensinam aqui. Porque vocês aqui são os grandes desbravadores, né? E tá tudo bem. Reconheço que vocês foram foda pra caralho com os navizinhos aí explorando todo mundo. Isso é fato, é indiscutível. Agora, não quer dizer que vocês tenham feito isso da melhor maneira. Então, assim, podem discutir comigo tanto que for, mas no Brasil a gente estuda portugueses como colonizadores e não bonzinhos, mas sim como genocidas indígenas, por exemplo. E aí, toda vez que você chega nesse ponto aqui conversando com português e fala genocídio indígena, eles vão olhar pra vocês e falar assim, ah, mas os espanhóis... Quando eu ouço mais os espanhóis, eu já fico fula da vida, porque minha vontade de responder assim, os espanhóis é o cacete. Quer dizer, desculpa espanhóis, eu amo muito vocês, meu coração é meio pico, adoro os espanhóis, mas
Nestas situações, eu tenho vontade de mandar os espanhóis pra casa do caralho, porque eu não quero saber mais os espanhóis. Eu tô falando que na minha história de colonização, de país, de Brasil, os espanhóis estão à parte, porque eles não fizeram parte. E assim a gente estuda que os portugueses chegaram lá e fizeram muitas caquinhas, muitas bostinhas, entendeu? Então, o que acontece é que, tipo assim, de acordo com os portugueses, os espanhóis foram colonizadores muito piores, né? Eles iam lá, eles matavam todo mundo, eles não queriam saber de negociar. Então, toda vez que você vai falar com eles, não, mas a gente não estuda vocês só como grandes colonizadores e descobridores, mas sim também como genocidas, eles ficam putinhos, né? Porque aí estão querendo comparar assim, não, imagina se vocês tivessem sido descobertos de novo, porque você só descobre uma coisa quando não existe população lá, mas o Brasil foi descoberto, mas já tinha gente lá, então ele não foi descoberto, não é? Talvez ele foi incluído no mapa pelos europeus. Mas é isso, para os portugueses, a gente não tem direito de reclamar do genocídio indígena, vamos fingir que ele nunca existiu, porque afinal de contas, se a gente tivesse sido colonizado por espanhóis, teria sido muito pior. Independente de quem colonizou a gente, no nosso caso, portugueses, vocês foram malzinhos sim. E a gente estuda todo o lado negativo desse descobrimento. Oi, Mariana, mas depois que Portugal chegou, o Brasil prosperou, blá, 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 blá. Não estou aqui para discutir méritos e deméritos, tá bom? Eu só estou aqui dizendo que nada justifica você querer comparar a colonização feita por outros povos quando eu estou tratando da minha história, tá bem? Então, os portugueses não vão deixar de ser mais ou menos pior só porque os espanhóis fizeram de uma forma diferente. Enfim, no final das contas, o que importa é que na minha história, quem fez isso foi português. Então, foda-se os espanhóis. Mentira, olha, de novo, só pra reforçar, eu amo os espanhóis, de verdade. Eu amo a Espanha, eu amo aquele lugar, eu amo essas pessoas. E assim, é só um modo de dizer, nesse sentido, quando tá rolando essa conversa, eu fico putaça mesmo. E agora, a sexta e última, e essa sim, pra mim, é digna de... Não sei, eu só acho que as pessoas que usam esse argumento, elas deviam ser enquadradas no crime de xenofobia. Você tá lá conversando com portugueses, na boa, amigo seu, gente fina, e se surge um assunto de feminismo, de como a mulher brasileira é taxada, de muitas coisas que a gente passa simplesmente por ser mulher brasileira. E quando isso acontece, para justificar a xenofobia e o machismo existente em cima da mulher brasileira, o português, ele vai falar assim, ah, mas é porque, não sei se você sabe do movimento das mulheres de não sei lá onde, que as mulheres foram pra rua porque as prostitutas brasileiras estavam roubando seus maridos. Se você é brasileira, está em Portugal, você já ouviu essa história. Se você é português, você sabe do que eu tô falando. Acontece que este exemplo ridículo aconteceu há mais de 20 fucking anos atrás e vocês usam até hoje para justificar que brasileira é puta. Uma salva de palmas para ignorância, né? Vamos lá, vamos aplaudir que vocês acham que um argumento desse pode ser usado para justificar o fato de existirem muitos portugueses machistas e xenofóbicos. Cara, isso é ridículo, é ridículo. E eu vou falar mais, eu já tive que ouvir isso no ambiente de trabalho, de colega chegar para mim e falar assim, do nada, nem da minha equipe, mal conhecia, chegar para mim e falar assim, no meio do expediente, Mariana, eu tenho que te contar uma coisa, não me leve a mal, mas eu preciso falar, brasileiros não são confiáveis. O cara falando isso pra mim, um homem, português, tá? Aí eu já fiz assim, né, que eu já tô de saco cheio de ouvir essas coisas, já reviro os olhos e... vamos sentar e estabelecer um diálogo. E aí eu perguntei, por quê? E a justificativa dele é que assim, ó, para e pensa, é do nada. No meio do horário de trabalho, ele levanta do lugar dele, vem até o meu pra falar que brasileiros não são confiáveis. E quando eu dou uma trelazinha do tipo assim, de novo, por quê? Ele vai me dar o exemplo. Não, mas é porque, não sei se você sabe, mas aconteceu o movimento das mulheres de Braga, Coimbra, sei lá, esqueci. Porque elas tiveram que ir pra rua, porque no lugar tinham muitas prostitutas brasileiras que estavam destruindo seu casamento. Mano,
Mano, eu assim... Eu perdi a boa. E no meio do ambiente de trabalho, eu só virei ele pra casa dele e falei assim, olha, vai tomar no seu cu e falar com a minha mão. Porque esse tipo de coisa não merece nem ser discutida, tá ligado? Porque é tão machista e é tão xenofóbico de um nível bizarro. Bizarro. Sem contar que é tipo assim, a grande defesa é que as mulheres foram pra rua porque as prostitutas estavam destruindo o seu casamento. Mano, isso é mais machista? Impossível. Porque assim, até onde eu sei, não tem nenhuma prostituta, nem brasileira, nem de nenhuma outra nacionalidade que sequestra o cara e fala assim, olha, vem aqui usar os meus serviços e pagar por eles porque eu estou te obrigando. Então você passa toda a responsabilidade do cara sair da casa dele porque ele quer, gastar o dinheiro porque ele quer, pra se divertir um entretenimento adulto porque ele quer com uma mulher, botando a culpa na mulher. E se isso não é machismo, me diz o que é. Porque eu não vou aceitar qualquer desculpa não, tá? E chega. Chega, gente, chega. Isso aconteceu tem 20 fucking anos. Vocês vão continuar até quando usando isso de desculpa pra achar que toda brasileira é puta? Sabe, eu trabalho numa empresa que vende uma coisa. Eu não obrigo ninguém a ir lá comprar aquela coisa. Você compra o que você quer. Então, se você tá pagando por um serviço de entretenimento adulto, é porque você quer. Para de culpar a mulher por isso. Gravar esse vídeo me deu até calor. Mas é isso. Essas são 6 coisas que me deixam fula da vida. Vocês podem ver que eu não consigo manter a classe quando eu tô gravando esse vídeo. Que são coisas que sempre acontecem num diálogo de português. Assoar o nariz eu até deixo passar, tá tudo bem. Agora, quando chega ao comparativo de 20 anos atrás, porque toda brasileira pode ser prostituta, mano, aí eu perco a boa mesmo e só acho que é machismo. E muitas vezes eu já cansei de discutir. Eu mando um... ou cresce, ou para de ser... E se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar. Se você é um hater de plantão, pega leve aí nos comentários, mas também, se quiser discordar, eu já não tô nem aí. Agora, se vier defender o argumento de os espanhóis e a vaca de 20 anos atrás, mano, venha com um argumento muito bom, porque pra mim isso é tão retrógrado e ultrapassado que não tem mais que discutir. A gente só tem que virar a página e parar de falar dessa maneira com esse argumento, tá bom? Beijo e até o próximo Fusca Azul. Tchau!